Queridos, neste momento nós já nos encaminhamos para a exposição das Escrituras, para a pregação da palavra. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do Senhor, que foi escrito pelo apóstolo e evangelista Mateus, e ali no capítulo 7, já nas aplicações do Sermão da Montanha, nós vamos ler uma vez mais os versículos 15 a 23, essa sessão em que o Senhor aplica o Sermão da Montanha, nos advertindo para termos cuidado com os guias que nós vamos escolher para nos orientar em nossa vida espiritual. Acompanhe a leitura que farei destes versículos, Mateus 7, 15 a 23. Assim diz o Senhor Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que Deus tenha misericórdia e nos conceda graça. Vou pedir ao nosso irmão presbítero André para vir à frente e orar ao Senhor, uma oração, suplicando a ação e iluminação do Espírito Santo. Senhor Deus, nós nos alegramos nesta noite, Pai, porque estamos na Tua casa, estamos na Tua presença, e como é bom nos encontrarmos, ó Pai, na Tua presença. Nós queremos agora, Deus, te pedir iluminação, a Tua bênção sobre a exposição da Tua palavra. A Tua palavra, Deus, diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra do Senhor. E nós queremos ter, ó Deus, nesta noite, o nosso nível de fé elevado, nós queremos ser fortificados pelo Senhor por intermédio da exposição da Tua palavra. É por isso, ó Deus, que eu te peço que o Senhor nos dê atenção, que os nossos afazeres fora daqui, os nossos compromissos no decorrer da semana que se inicia, não nos atrapalhe, não nos distraia, ó Deus, da exposição preciosa da Tua palavra. E que nós, ó Deus, não sejamos como aquele que vê a sua imagem no espelho e logo se esquece dela. Ajuda-nos, Pai, a praticar a Tua palavra, e nós, ó Deus, queremos manifestar nesta noite a nossa gratidão por termos acesso à Tua palavra, ó Pai, por termos os nossos olhos, ó Deus, desvendados para entender a Tua palavra que entra nos nossos corações e não é como aquela semente infrutífera, mas germina no nosso coração por intermédio da Tua graça, por intermédio do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós chegamos hoje ao último sermão nessa sessão da Palavra de Deus, neste texto que acabamos de ler. Na verdade, uma série extensa. Foram, com este sermão de hoje, 5 sermões, 5 pregações, nessa mesma passagem bíblica, que trata a respeito dos perigos que envolvem a escolha que nós temos que fazer
sobre os nossos guias espirituais. O Senhor Jesus aqui está fazendo um grave alerta. Ele está chamando a atenção de cada um de nós, seus discípulos, para acertarmos na escolha dos guias que vão nos orientar na vida espiritual. Porque, meus irmãos, se nós nos equivocarmos neste ponto, correremos o risco de sermos atraídos por um evangelho falsificado e adulterado, que nos conduzirá pela porta que é larga, pelo caminho espaçoso que conduzem à perdição e não à vida eterna. Os falsos profetas são instrumentos do diabo para enganarem os crentes, pervertendo o evangelho e os levando à ruína espiritual. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que essa ameaça é grave não apenas pela consequência final do juízo, da perdição, mas porque é uma ameaça extremamente abrangente. Jesus nos fala no contexto anterior que são muitos que entram pela porta larga. E semelhantemente, o Senhor, no texto que lemos, declara também, no versículo 22, que são muitos que dirão no dia do juízo final: Senhor, Senhor, e terão que ouvir a dura sentença condenatória de Cristo: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que desobedecei a lei de Deus, que praticais a iniquidade. Desse modo, queridos, nós estamos diante de uma grandiosa ameaça à vida cristã, e é por isso que o Senhor nos faz este alerta. O Senhor é um bom pastor, e como bom pastor, Ele não apenas nos abençoa, nos guiando às fontes de água, nos guiando ao pasto verdejante, mas também nos protege dos perigos e ameaças que vêm contra nós em nossa vida espiritual. Ele quer, meus irmãos, que sejamos cautelosos, como o apelo que ele faz no início deste texto: acautelai-vos, o que significa: tenham cuidado da sua própria alma. É por esse motivo que nós não podemos ouvir estas pregações acerca dos falsos guias, dos falsos profetas, assentados confortavelmente, pensando que estas coisas dizem respeito apenas a um certo tipo de liderança corrupta no meio cristão, e que estas coisas não têm nada a ver com nossa vida espiritual. Percebam, meus irmãos, Jesus está falando sobre falsos profetas, mas ele está se dirigindo a nós, seus discípulos, aos filhos de Deus. Porque, meus irmãos, ao dizer que são muitos que ouvirão a sentença condenatória, apesar de crerem em Jesus, ou suporem que crerem em Jesus, apesar de chamá-lo no dia final de Senhor, Senhor, Jesus aqui acrescenta ao volume dos falsos profetas também os crentes que vivem em um estado de autoilusão, que se julgam crentes, que estão iludidos quanto à sua fé, mas ainda não receberam a graça, vivem debaixo do juízo de Deus, não conheceram o Evangelho e o poder transformador do Espírito Santo. Meus irmãos, o último dia, o dia do juízo final, trará à luz essa verdade de quem é quem. Jesus trabalha este ponto usando apenas uma palavra, um advérbio: explicitamente. Com isso ele quer que nós entendamos que de maneira muito clara o nosso coração, nossas obras, nossa vida será revelada diante dos nossos olhos, e não haverá desculpas, não haverá justificativas. Portanto, meus irmãos, ao tomarmos esse impressionante texto das Escrituras, mais uma vez, diante dos nossos olhos,
nós precisamos ter os olhos atentos, os ouvidos abertos, para aprendermos uma lição com estes falsos mestres e com o destino deles. Jesus, ao nos dizer estas palavras, Ele quer que nós aprendamos duas coisas, que nós tomemos duas atitudes. Primeiramente, que nos afastemos de toda influência de um falso profeta, de alguém que usa o Evangelho para enganar, para seduzir as pessoas, para pregar que o Evangelho não exige de nós renúncia, não exige de nós a negação do nosso eu, o carregar a cruz, que pregam o Evangelho da porta larga, do caminho amplo. Em segundo lugar, o Senhor Jesus deseja que cada um dos discípulos, que todos os filhos de Deus, realizem o exame da sua própria alma, da sua própria fé, para vermos se realmente nascemos de novo e estamos, de fato, firmados pela fé em Jesus, em Cristo. Se de fato nós o conhecemos, se de fato Ele nos conhece. Assim sendo, queridos, nesse último sermão, nós devemos considerar as seguintes verdades, que se relacionam com os falsos profetas, mas também com o perigo que todos nós crentes corremos de nos iludirmos em relação à nossa fé e destino. Eu quero falar nesta noite, portanto, sobre o terrível destino dos falsos profetas e o perigo da autoilusão, de julgarmos que somos crentes e salvos sem termos sido verdadeiramente salvos. E ao falar deste tema, eu trabalharei dois pontos, dois aspectos do destino dos falsos profetas que servem para nos alertar para o perigo da autoilusão, do autoengano. O primeiro aspecto que eu quero dizer aqui e tratar nesta noite é sobre os falsos profetas, que eles serão publicamente desmascarados no dia do juízo. A grande lição, meus irmãos, que Jesus quer que nós venhamos a extrair, retirar das suas palavras, desta declaração, a grande lição que devemos aprender com esse trecho bíblico é o perigo de vivermos uma vida inteira nos iludindo quanto à nossa situação espiritual e ao nosso destino eterno. E de repente, no último dia, quando formos chamados à presença do Pai, quer seja pela nossa morte, quer seja pela vinda do Senhor, no juízo final, nós estaremos envergonhados, conforme está em 1 João no capítulo 2, nós ficaremos terrivelmente decepcionados, se não examinarmos nossa alma agora. Vejam, queridos, eu friso este ponto que já citei no versículo 22, não são algumas pessoas, não são poucas pessoas, mas muitos diante do tribunal de Cristo estarão em uma situação de terrível desespero, de grande desilusão, extremamente decepcionados. Eles viveram toda a sua vida, ou grande parte dela, julgando que eram crentes, acreditando que a salvação deles já estava garantida, crendo que as promessas de Deus cabia a eles, mas naquele dia eles terão uma terrível surpresa. Eles passarão por esta que pode ser considerada a maior decepção da vida de uma pessoa. E vejam, Jesus está nos avisando sobre esta possibilidade, para que não passemos por isso, para que não tenhamos que vivenciar essa situação. O que o Senhor está nos lembrando aqui é que o momento mais importante da vida de cada um de nós, de todas as pessoas, é o dia do julgamento final.
Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, o apóstolo Paulo declara que importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um de nós dê conta de tudo aquilo que fizemos por meio do nosso corpo. Esse é o dia mais importante da sua vida. Esse é o dia mais importante da vida de todas as pessoas. No entanto, o mundo, sabendo desta verdade e temendo por esse dia, faz de tudo para nos distrair da realidade do juízo final. Foi o grande pensador, matemático, gênio da ciência e cristão, Blaise Pascal, que declarou em seu livro, em sua obra, Pensamentos, que todos os homens buscam se distrair com os entretenimentos da vida para se esquecerem do desespero que há em seu coração. O desespero de saberem que todos nós morreremos e teremos que prestar contas de nossa vida. Até mesmo pensadores agnósticos, como o filósofo alemão Immanuel Kant, falam desta verdade, que todo homem tem um senso moral que está baseado na ideia de Deus, a quem deveremos prestar contas. É por essa razão, meus irmãos, que o crente verdadeiro, ele dá cada passo em sua jornada de vida. Ele vive cada manhã acordando e termina cada dia indo se deitar, pensando nesta verdade: tudo que eu faço, eu terei que prestar contas ao Senhor. Ele vive na perspectiva do dia vindouro, do último dia, porque a palavra de Deus nos diz em Romanos 2,16, que nesse último dia, Deus haverá de nos julgar segundo o Evangelho, e Ele revelará todos os segredos do coração do homem. Também em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que a obra de cada um de nós será demonstrada claramente e provada no último dia. E o Senhor Jesus declara no Evangelho que até mesmo das palavras que saíram dos nossos lábios, Deus nos pedirá conta delas. No dia do juízo, como nós temos aprendido, uma numerosa multidão de crentes, vejam, de crentes, de pessoas que dizem Senhor, Senhor, será publicamente separada das ovelhas de Jesus. Serão expostos como joio, como peixes maus, de acordo com as parábolas de Mateus 13. Serão expostos como bodes infiltrados entre as ovelhas, conforme nós podemos ler no sermão profético em Mateus 25. Pessoas que têm aparência de piedade, mas que negam o poder do Espírito Santo, porque não foram transformados pela graça de Deus, não experimentaram verdadeira conversão ao Senhor. Pessoas que passaram sua vida se iludindo quanto à sua fé e ficarão extremamente decepcionadas, pois naquele momento estará claro para elas que sua vida cristã não passava de uma hipocrisia inconsciente. Meus irmãos, hipócritas, tais como os fariseus, que são pessoas verdadeiramente malignas, mas que não temem ao Senhor e fingem ser crentes, fingem ser servos do Senhor para manipular, enganar, seduzir. Há pessoas assim. Mas a grande maioria dos hipócritas não tem consciência da sua hipocrisia. Porque o grande problema que o Senhor aqui nos revela no versículo 22 de Mateus 7, é o problema da autoilusão, do enganar a si mesmo. E esta autoilusão, conforme nós olhamos na declaração, podemos ler na declaração dos falsos profetas, é que as pessoas buscam bases para a segurança da salvação, que são bases frágeis, bases carnais e humanas, que não dão nenhuma sustentação, que não podem resistir
ao escrutínio dos olhos que são como chama de fogo, dos olhos de Cristo. Nós passamos a julgar a nossa fé e a nós mesmos com critérios humanos, com critérios da igreja, com critérios puramente horizontais, e não segundo o critério daquele que tudo conhece. Jesus nos fala deste perigo em Lucas, no capítulo 16, no verso 15, quando ele declara as seguintes palavras aos religiosos daqueles dias. Ele diz assim: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. As bases da segurança quanto à salvação de muitos crentes são bases fundamentadas no que os outros pensam, no que os outros dizem a respeito deles, e não em Deus e na sua palavra. E é por isso que estas pessoas se iludem. Portanto, meus irmãos, é preciso que nós identifiquemos se estamos em um estado de hipocrisia inconsciente, para que no juízo final não tenhamos que ouvir, com uma grande e terrível surpresa, essa dura verdade dos lábios de Jesus: nunca te conheci, não sei quem você é. Meus queridos filhos na fé, meus irmãos e ovelhas desta igreja, meu interesse ao falar disso é o bem-estar espiritual de cada um de vocês. Por isso, ao falar destas bases falsas daqui para frente, em nome do Senhor Jesus e com sinceridade que procede do Espírito Santo, examine a sua alma, examine o seu coração, para ver se você de fato está em Cristo, para ver se naquele dia você será abençoado com grande júbilo, ouvindo do Senhor: entrai, benditos do meu Pai, no reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Nós sabemos, meus irmãos, que quando Cristo declara: nunca vos conheci, isso não é matéria de conhecimento intelectual, porque Jesus é Deus. E como Deus, Ele é onisciente, Ele conhece o caminho de cada um de nós, e é porque Ele nos conhece que Ele pode nos julgar com justiça e verdade. Mas o termo conhecer aqui significa conhecimento ligado a relacionamento e comunhão. O que o Senhor está declarando é que Ele nunca teve comunhão ou relacionamento com aqueles que serão condenados, mesmo que esta pessoa tenha se iludido, julgando por toda a sua vida que ele pertencia a Jesus, que ele possuía íntima amizade e comunhão com Jesus. Quais são as causas que levam os crentes a este terrível estado de hipocrisia, de ilusão? O que os crentes têm usado como uma falsa base de segurança da salvação, que os torna indolentes, os faz dormir em uma espécie de embriaguez espiritual, de torpor espiritual, sem se aperceberem que estão caminhando para a perdição? Primeiramente, meus irmãos, algo que é muito comum no meio evangélico, o que nós podemos chamar de crendice evangélica. Pessoas que julgam que são crentes apenas por terem feito determinadas declarações e proferido algumas palavras a respeito de Cristo. Eu me lembro que ainda pequeno, uma professora da escola dominical perguntou para mim, eu tinha uns 6 anos: você aceita Jesus no seu coração? Eu disse: eu aceito. Então repita essa oração comigo. E aí eu repeti a oração, aí eu nem lembro a oração, ela disse: agora você está salvo. Que bobagem! Porque simples declarações com os lábios, até o diabo pode fazer. Meus irmãos, aquela oração que eu fiz, até Satanás poderia repetir. Nós achamos que crer em Jesus é apenas professar com os lábios,
algumas verdades evangélicas, declarar com os lábios que Ele é Senhor, mas vejam, o texto nos diz que pessoas que estão sendo lançadas na condenação, continuam professando com os lábios que Jesus é Senhor, e nem por isso elas são salvas. Reverendo David Lloyd Jones alerta para esse perigo da crendice evangélica, dizendo o seguinte: no instante em que começamos a fundamentar a nossa fé exclusivamente sobre uma fórmula que passamos a repetir, sem estarmos certos de havermos sido regenerados e de que estamos evidenciando a vida de Deus em nosso homem interior, estaremos nos expondo a um terrível perigo, o perigo da autoilusão. Ser cristão não é apenas repetir verdades a respeito de Cristo, é ser transformado por estas verdades. Esta é uma base equivocada para a fé. Um segundo perigo que eu quero dizer aqui é o de confiarmos somente naquilo que dizemos, nos esquecendo que a verdadeira natureza do cristianismo consiste não em declarações, em teologia, em verdades proferidas pelos homens apenas, mas a verdadeira essência do cristianismo consiste em ser nova criatura, ter uma vida transformada pelo poder da graça de Deus. Por mais que um homem possa dizer que acredita no Senhor Jesus Cristo, se porventura sua vida é de forma habitual e persistentemente pecaminosa, então este homem simplesmente não conhece a Jesus, ele não é um crente. A palavra de Deus nos ensina claramente que aqueles que foram unidos a Cristo pela fé em sua morte, estes, mesmo que pequem, queridos irmãos, eles não são escravos do pecado, o pecado não tem mais domínio sobre eles, eles não são aprisionados por uma vida que desagrada ao Senhor, eles vencem o pecado em sua vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos realizar sempre, a cada dia, com sinceridade, diante da palavra e pedindo o auxílio do Espírito Santo, o autoexame da nossa fé. É o que nos exorta o apóstolo em 2 Coríntios 13, verso 5: examinai se porventura estáis em Cristo. Você está em Cristo? Cristo tem mudado a sua vida? Ele tem te tornado uma pessoa humilde, quebrantada, que se arrepende dos seus pecados, que deseja cumprir a vontade de Deus? Um outro perigo que muitos cristãos incorrem é basear a segurança da salvação em ativismo religioso. Esse é um perigo muito comum na vida dos pastores, dos líderes da igreja. Pessoas que pregam, pessoas que exercem um ministério intenso, sem contudo terem uma vida espiritual na presença de Deus. O apóstolo Paulo nos alerta para os cuidados que ele tinha com a sua própria vida espiritual, como líder, apóstolo, mestre. Em 1 Coríntios 9, no último versículo daquele capítulo, ele diz que ele esmurrava o seu próprio corpo, para que pregando a muitos, ele mesmo não fosse desqualificado. Há pessoas que julguem serem bons crentes pelos trabalhos que realizam em prol do reino de Deus, pelos trabalhos que realizam em nome do Senhor, e é isso que estão fazendo aqui os falsos profetas. Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expelimos demônios, nós fizemos não poucos, mas muitos milagres. Eles baseiam a sua fé no fundamento do ativismo. Meus irmãos, quem vive ocupado demais com muitas coisas, com muitas atividades, até mesmo atividades religiosas, e não tem tempo para buscar a comunhão com o Senhor, esta pessoa está em um dos caminhos mais terríveis para a autoilusão. Um quarto perigo que as pessoas correm de se iludir se encontra na tendência que nós temos muito forte em nossa época, tão influenciada pelo movimento da psicologização da vida, de apaziguarmos a nossa consciência.
quando ela é ferida por algum pecado, e aí nós começamos a usar vãs justificativas para atenuar a ferida da consciência. A palavra de Deus nos declara em Romanos, no capítulo 2, que o Senhor escreveu as tábuas da sua lei nas tábuas do nosso coração. Embora o pecado ofusque a nossa consciência moral, nós temos uma consciência moral que, como painel de alerta em um automóvel, acende a luzinha todas as vezes que algo está errado. Agora imagine uma pessoa que, muito irritada por gastar muito com mecânico, já que seu carro é um pouquinho usado, ela tem uma brilhante ideia: eu não vou gastar mais com mecânico, eu vou levar meu carro uma última vez na oficina, vou pedir para que eles desliguem todos os painéis, para que, se acabar a gasolina, eu não fique sabendo, se o motor aquecer, eu não quero saber, eu vou andar nesse carro sem me preocupar com nenhum problema, porque se as luzinhas não acenderem, é porque o carro está bom. É assim que as pessoas têm se comportado em nossos dias. Elas tentam apaziguar a consciência, justificando um pecado com uma outra atitude. Até mesmo o grande escritor brasileiro Machado de Assis, na sua obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, denuncia esse tipo de atitude que ele chama de janelas morais. Brás Cubas diz que quando alguém cometia uma atitude errada, para arejar a consciência, bastava abrir uma janela moral e fazer uma atitude boa que compensaria, que equilibraria a mente. É assim que as pessoas têm feito. A Bíblia nos traz um exemplo destes, o rei Saul, que, ordenado pelo Senhor a ir guerrear contra os amalequitas e exterminar aquele povo, como juízo de Deus contra aquele povo maligno, Saul não faz o que o Senhor mandou. Ele preserva o rei de Amaleque e ele preserva o melhor do rebanho. Então Samuel chega e pergunta: que som é este que eu ouço? É som de animais. E Saul então dá uma desculpa: Samuel, eu não fiz o que o Senhor mandou, eu preservei o rebanho, porque eu tinha a intenção de oferecer o melhor do rebanho para o Senhor. Saul então ouve a exortação do profeta. Samuel diz: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, porque a desobediência e a rebelião equivalem ao pecado de idolatria e de feitiçaria. Nós, meus irmãos, todas as vezes que formos incomodados pela nossa consciência, devemos pedir ao Espírito Santo que capacite, que limpe os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a consciência e a levarmos a sério, não buscando desculpas, não criando racionalizações: eu sou assim, este é meu temperamento, a minha criação, eu sofri demais, é que essa semana eu estou estressado. Não faça isto, porque a única maneira de tratarmos com o problema do pecado de forma satisfatória é levando o pecado à cruz, é nos arrependendo e é buscando em Cristo poder para obedecê-lo. Continuando, um dos maiores perigos para a vida espiritual, que tem gerado na igreja em todas as épocas e de uma forma muito grande em nossos dias, a autoilusão, a hipocrisia inconsciente, é o que eu chamo de surdez e cegueira espiritual. Isso decorre, meus irmãos, de uma fé hipócrita nas Escrituras, porque quando nós conversamos com qualquer evangélico, se não todos, a grande maioria, e perguntamos: você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Os evangélicos dizem: creio. Você crê que a Bíblia é a única regra de fé e de prática para um cristão? Eles vão dizer: creio. E todos os evangélicos creem assim, até o momento em que as verdades de Deus confrontam a conduta da pessoa. A Bíblia ensina claramente que as mulheres não podem ser pastoras na igreja. Isso está muito claro em 1 Timóteo no capítulo 2, de 1 a 14, em 1 Coríntios capítulo 14, e as alegações bíblicas não são baseadas em costumes da época ou em preconceitos do apóstolo Paulo. Pelo contrário, o costume do paganismo é que as mulheres eram sacerdotisas.
Isso se baseia na ordem da criação. Deus criou primeiro Adão e depois Eva, e na ordem da queda, Eva foi enganada e caiu primeiro, e depois Adão, não sendo iludido, ele seguiu na transgressão de Eva. Esta é a argumentação bíblica. Mas o que as pessoas dizem para não obedecer às Escrituras? Os tempos mudaram, as coisas não são mais assim. Passam a discutir contra a palavra de Deus, a argumentar contra a palavra de Deus, para seguirem o seu próprio coração, para moldarem a igreja ao mundo, à sua época, aos seus preceitos, e abandonam as Escrituras em várias áreas. Vejam como o feminismo entrou na igreja. Meus irmãos, a Bíblia não proíbe em lugar nenhum das mulheres exercerem vocação, mas a Bíblia ordena que toda mulher casada seja boa dona de casa. É isso que está escrito em Tito, no capítulo 2, verso 5. Ela pode ter uma outra vocação, sim, mas ela é obrigada, para não envergonhar e difamar a palavra, ser uma boa mulher, uma boa esposa que ama o seu marido, uma boa mãe que ama os seus filhos. Mas as pessoas contorcem e distorcem a Bíblia. Nesse caso, então, os crentes deixam de acatar as verdades das Escrituras como sua única regra de fé e prática, e passam a argumentar contra a Escritura, tentando dar razões, dando desculpas para a sua desobediência, para a sua falta de conformidade ao ensino bíblico. Mais uma vez eu cito o reverendo David Lloyd Jones. Ele faz um importante comentário a respeito disso. Ele diz o seguinte: se você quiser evitar uma terrível desilusão no dia do julgamento, enfrente e aceite as Escrituras conforme elas são. Não argumente contra as Escrituras, não tente manipulá-las e distorcê-las. Pelo contrário, enfrentemo-las frontalmente, recebendo-as e submetendo-nos a elas a qualquer custo, porque a Bíblia nos diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia é a verdade, e se há algo em minha vida que não se conforma à Bíblia, quem tem que mudar não é a Bíblia, sou eu. Um último ponto que tem conduzido muitas pessoas ao sentimento de falsa segurança de salvação é a falha em reconhecer que a base da vida cristã está em um vital relacionamento com Jesus. Vida cristã não é conhecimento de doutrina, embora a doutrina seja algo importante. Vida cristã não é a prática de hábitos religiosos, embora estes hábitos nos ajudem no crescimento espiritual, se forem bem conduzidos e aplicados. Vida cristã é relacionar-se em amor e intimidade com Jesus. Ele é o Senhor e Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados e Ele vive nos céus, e nos deu o seu Espírito, para que esta vida que temos na carne, não vivamos mais segundo a nossa carne, mas para que Ele viva em nós. Isso é vida cristã. Como demonstramos que de fato temos nos relacionado com Jesus? Jesus não quer apenas que pratiquemos alguns deveres religiosos, que mudemos alguns hábitos morais. Eu sou crente, eu não bebo, eu não fumo. Não é isso propriamente do que se trata a vida cristã. Vida cristã é nos entregarmos totalmente a Jesus. O que Jesus exige de nós é o nosso coração, é a nossa vida, é todo o nosso ser. Ele se deu por nós, para que nós nos entreguemos a Ele. Ele nos comprou por inteiro. Cada parte do nosso ser, cada âmbito da nossa vida não é mais nosso. O seu cônjuge, os seus filhos, os seus bens, a sua vida, o seu tempo, tudo você deve entregar a Jesus. Ele diz que se nós não amarmos com esse tipo de amor, nós não somos dignos dele. Se alguém amar mais o seu pai ou a sua mãe, seu esposo ou esposa, seus filhos, quem quer que seja, mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém amar mais a sua própria vida do que a mim, haverá de perder a sua vida.
Jesus nos chama para uma entrega de obediência total. Ele nos diz, queridos irmãos, que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz de Cristo e segui-lo. E o que isso significa? Obedecer os seus mandamentos. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras, obedece os meus mandamentos. Eu posso aferir a minha maturidade cristã, o meu relacionamento com Jesus, na medida em que estou disposto a abrir mão da minha vontade para cumprir aquilo que Ele diz em sua palavra. Mas se a palavra dele tem me incomodado de tal forma que eu não quero seguir a vontade do Senhor para seguir os meus próprios desejos, então eu estou em um caminho de perdição, de auto-engano, demonstrando com as minhas obras que não conheço verdadeiramente a Jesus. O segundo ponto que eu gostaria de tratar é que os falsos profetas e todos aqueles que não nasceram de novo serão sentenciados ao fogo do inferno, e é o que Jesus nos diz aqui. No ponto primeiro, no ponto anterior, eu tratei daquilo que leva o homem ao juízo, a triste realidade da hipocrisia inconsciente, da autoilusão que será revelada no dia final. Agora, neste segundo e último ponto, nós precisamos tratar a respeito do que acontecerá àqueles que se iludiram por sua vida, o que eles terão que sofrer no último dia. E meus irmãos, a Bíblia nos fala destas verdades para o nosso bem, para nós não termos que passar por isso, porque hoje é dia de nos arrependermos e de nos entregarmos a Cristo. Portanto, fique com os ouvidos atentos, não se sinta ofendido por estas verdades tão amargas ao coração decaído, ao coração humano. Entenda que quando um médico apresenta um diagnóstico desfavorável, esse diagnóstico é importante como processo que conduz à cura. Porque, meus irmãos, decorrente dessa terrível autoilusão, virá o consequente veredito, a condenação do Senhor Jesus. Muitos que se julgavam crentes, muitos que achavam que eram amigos íntimos de Jesus, no último dia estarão expostos à vergonha pública. Eles serão expulsos da presença de Jesus. Veja o que o Senhor diz no versículo 23: apartai-vos de mim. O verbo é uma ordem, e este verbo imperativo está conjugado no tempo presente, o que indica uma situação constante, uma situação que não muda, uma situação irreversível. Os que serão apartados, isto é, que serão expulsos da presença do Senhor Jesus, permanecerão nesta situação de afastamento para sempre. Não há recuperação, não há exame especial, não há segunda chance ou segunda chamada. Naquele dia final, se ouvirmos a sentença de apartai-vos de mim, não é possível um apelo, não é possível rever os autos do processo. Esse afastamento, por sua vez, indica a total privação de todas as bênçãos da graça, de todas as bênçãos da glória, de tudo aquilo que Deus dá de bom ao homem. Meus irmãos, até então nós usufruímos das bênçãos de Deus, não apenas nós os crentes, mas a humanidade em geral, por causa da tolerância de Deus. É isso que o Senhor nos diz em Romanos no capítulo 2, no versículo 4, que Deus é tolerante conosco, e por causa da tolerância dEle, que nós temos experimentado da sua bondade, porque Ele é paciente, Ele é longânimo. Mas chegará um dia que a paciência terá o seu fim, e ela será substituída pela justiça. A paciência de Deus é longânima, mas a paciência de Deus tem limites. O juízo final
é o limite da paciência. Devemos então entender que no momento do julgamento, Cristo não haverá de se manifestar como, infelizmente, os idólatras o têm pintado, como um homem cabeludo, sofrido, um homem cheio de dores em seu corpo, crucificado. Este não é Jesus. Conforme ele se apresentou após a ressurreição, tanto o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, quanto o apóstolo João na visão do Apocalipse, ele está em glória. Ele é o Senhor glorioso, Ele é o Cristo ressurreto, é aquele que é cheio de glória, de poder e de soberania. E é assim que Ele se apresentará, assentado no seu trono puro e branco, para julgar todos. Meus irmãos, Jesus é que virá para julgar os homens. Ele diz esta verdade em João 5, versos 22 e 23, o Senhor Jesus declara: e o Pai a ninguém julga. Então Deus não julgará ninguém? Não é bem isso. Deus outorgou o juízo a Cristo, declara o Senhor, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Ele veio uma primeira vez para salvar, ele virá uma segunda vez para julgar. Desse modo, Cristo aparecerá em glória. Em João 1,4, o evangelista diz que a glória de Cristo é a vida e a luz dos homens. Ele é a vida e a luz dos homens. O que significa ser Cristo a vida? Vida na Bíblia, conforme está em João 17,3, é comunhão de amor, é comunhão de intimidade entre o homem e o Pai, através de Cristo. Ele é o mediador, é aquele que dá a comunhão do homem com Deus. E a luz de Deus é uma figura para as bênçãos de Deus, a glória de Deus que manifesta a sua bondade por meio das suas bênçãos, conforme está em Tiago 1, 16 e 17, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das luzes. Portanto, vida é comunhão com Deus por meio de Cristo, luz é o usufruir do prazer, do gozo, da plenitude das bênçãos de Deus que nos são dadas em Cristo. Quando Cristo manifestar em sua glória, Ele que é a vida e a luz dos homens, Ele dará essa vida e esta luz aos seus salvos, às suas ovelhas, aos seus discípulos. Mas aos demais Ele dirá: apartai-vos de mim. Consequentemente, meus irmãos, ser afastado da presença de Cristo é o mesmo que ser lançado no que é oposto à vida e luz, que é morte e trevas. A morte na Bíblia não significa cessação da existência, e sim uma existência privada da presença de Deus, uma existência em eterno sofrimento e castigo, uma existência nas trevas. É o que as Escrituras chamam de morte eterna, ou segunda morte. O homem sem Cristo hoje, ele se encontra em morte espiritual, que a Bíblia também chama de trevas espirituais. Isto significa que o homem usufrui da bênção de Deus, da luz de Deus, da glória de Deus, revelada por meio das coisas criadas. A pessoa usufrui da natureza, dos amigos, dos relacionamentos, do alimento, da glória de Deus nas coisas criadas, mas porque estão em morte espiritual e trevas espirituais, os homens, sem a regeneração do Espírito, sem a obra do Espírito, não podem usufruir nesta vida das bênçãos celestiais, das bênçãos gloriosas de Deus, do céu. Mas no último dia, quando Cristo se revelar, toda a bondade de Deus será retirada dos ímpios e dos falsos crentes. Apartai-vos de mim significa isso. No último dia, os homens reprovados pelo Senhor serão lançados em trevas totais, absolutas e eternas, e não meramente em trevas espirituais.
Eles serão lançados no abismo de fogo por toda a eternidade e sofrerão no corpo e na alma. É isso que diz a Escritura. Veja o que Jesus ensina sobre esta verdade, ainda em João 5, nos versículos 28 e 29. Ele declara: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão dos túmulos. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida; os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Nesse sentido, queridos irmãos, o Senhor nos exorta a termos profundo temor por Ele, a vivermos nossa vida na perspectiva desse dia glorioso para muitos e terrível para outros tantos. Jesus declara em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele. Quem é aquele? É Cristo, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Vejam que no verso 19 de Mateus 7, Jesus descreve este inferno terrível de maneira figurada. Ele refere-se ao inferno como fogo no qual serão lançadas as árvores más, as pessoas que não foram transformadas pelo Espírito Santo, aqueles que não são nova criatura. Jesus diz que aqueles que não experimentaram um novo nascimento e que não produzem frutos dignos de arrependimento, frutos decorrentes do novo nascimento, e sim frutos de uma natureza caída e carnal, eles serão lançados no fogo. Em outras passagens, essa figura de árvores sendo lançadas no fogo, de plantas sendo lançadas no fogo, plantas inúteis, ela é claramente associada a um inferno. Isso aparece em Hebreus, no capítulo 6, no verso 7 a 8, e ali o autor da epístola aos Hebreus nos diz: porque a terra, e a terra aqui representa o homem, a terra que absorve a chuva representa a palavra, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Então o homem regenerado, o homem cujo coração é como terra preparada pelo Senhor e recebe a palavra, ele frutifica para Deus e será abençoado por Deus. Mas, versículo 8, se a terra produz espinhos e abrolhos, aquele que ouve a palavra e não é transformado pela palavra, esta é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Todas as escrituras nos dão testemunho dessa verdade, do juízo eterno no inferno, da alma e do corpo. Mas eu vou me ater, meus irmãos, apenas ao ensino encontrado neste evangelho de Mateus. Nesse mesmo evangelho, nós temos a pregação de João Batista, que preparou o caminho de Jesus, e ele dizia em Mateus 3, 10 e 12, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E no versículo 12, a sua pá, ele, Cristo, a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, isto é, recolherá os eleitos nos céus, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ainda neste evangelho de Mateus, Jesus ensinou a verdade do juízo a seus discípulos, em Mateus 13, 41, ele diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, isto é, aqueles que se dizem crentes, mas não vivem de conformidade com o evangelho, e os que praticam a iniquidade, os que quebram a lei de Deus, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos queridos, quão terrível e revelador vai ser esse dia. Muitos membros das igrejas evangélicas, muitas pessoas que foram membros e até líderes de comunidades cristãs, líderes religiosos proeminentes, serão surpreendidos com a terrível declaração de Jesus.
terão que ser despertados da letargia espiritual em que viveram, sairão finalmente do estado de hipocrisia inconsciente que se encontravam, serão abruptamente acordados do sono tranquilo da autoilusão. Naquele dia, muitos que confessam a Jesus como Senhor, saberão que nunca tiveram nenhuma relação com Cristo, e serão lançados na morte eterna, nas trevas do juízo, no fogo do inferno. Que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero encerrar com apenas 3 aplicações, sendo que a primeira é um pouco mais extensa. Em primeiro lugar, meus irmãos, todos nós precisamos examinar na nossa alma e identificar em nossa vida se há algum sinal de autoilusão, de hipocrisia inconsciente. E nós podemos fazer isto pelas ênfases da nossa vida cristã. Qual tem sido a ênfase da sua vida cristã? Porque algumas delas podem ser perigosas e estarem te encaminhando a um cristianismo hipócrita, falso. Primeiramente, pessoas que se preocupam apenas em frequentar as reuniões e programações da igreja e acham que isto as torna salvas. Não é a sua frequência à igreja que te salva, é sua comunhão com Cristo e obediência a Ele. Segundo, pessoas que acham que ser uma pessoa espiritual é buscar experiências e fenômenos espirituais, ir a montes, buscar uma experiência extraordinária. Vejam, os falsos profetas profetizavam, expulsavam demônios, faziam milagres, e o Senhor disse: nunca vos conheci. Em terceiro lugar, pessoas que se envolvem com a liderança e a organização da igreja, ou de movimentos da igreja, e acham que esse ativismo salva. Não, meus irmãos, há muitas pessoas que farão muito em nome de Jesus, sem serem membros e parte do reino de Cristo. Há ainda aqueles que acham que o cristianismo é uma mera cosmovisão. Este é um movimento da juventude dos nossos dias. Eles acham que o cristianismo é a representação da civilização ocidental, do conservadorismo, do combate ao comunismo, e julgam que devem aderir ao cristianismo simplesmente como uma cosmovisão filosófica e social. Meus irmãos, o cristianismo é a presença de Cristo em sua vida, transformando o seu caráter. O cristianismo não é parte de uma ideologia ou plano político de partido algum. Em quinto lugar, há aqueles que se interessam pela fé puramente movidos por um desejo apologético. Apologética significa defesa da fé, que querem estudar a lógica da palavra de Deus, querem argumentar contra o evolucionismo, contra as falácias da ciência e das heresias, e acham que com isso são cristãos, mas não experimentam mudança de vida. Há ainda aqueles que em nossos dias, e também este é um movimento comum entre os jovens, e em muitas igrejas pentecostais esse fenômeno tem acontecido, que acham que o cristianismo é meramente um arcabouço, um sistema de doutrinas e de verdades teológicas, e eles então abraçam essas verdades e dizem: eu sou calvinista. Outro dia um jovem me perguntou: pastor, o senhor é supralapsariano ou infralapsariano? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu falei: nenhuma. É óbvio que eu tenho opinião sobre isso, mas o jovem não sabia nem escrever direito, quer discutir teologia profunda. Não é para ele. O que é para todos nós é vivermos a vida com Cristo, e as pessoas então são seduzidas pelo sistema teológico, como se isso fosse cristianismo, sem ter novidade de vida, sem ter o poder do Espírito agindo nelas. Há também aqueles que têm um interesse na Bíblia apenas em suas profecias, no aspecto futuro da revelação bíblica, aquilo que nós chamamos em teologia de escatologia, as doutrinas finais. Meus irmãos, há pessoas que estão tão ocupadas em buscar na Bíblia a identificação de quem é o anticristo, que não percebem que na sua vida cristã elas têm se tornado um exemplo de anticristianismo no seu testemunho, como maridos, como esposas, como filhos,
sabe tudo do anticristo, mas não sabe viver como Cristo viveu. Há ainda outros que usam de forma incorreta os meios de graça, não chegam à palavra para serem confrontados em meditação profunda, para ouvirem a voz de Deus, mas tratam a Bíblia como um livro, uma literatura, para examiná-la, para tirar dela ditados populares, frases de efeito. Fazem da vida de oração apenas um motivo de vanglória, e por isso não são edificados. E finalmente, o que é mais grave, a chamada graça barata. Pessoas que têm uma vã presunção de fé, que mesmo quando caem em pecados graves, não permitem que sejam convencidos pelo Espírito Santo do pecado, sempre dizem: eu estou debaixo da graça, Cristo me salvou, nunca duvidam da sua salvação. Meu irmão, se você nunca duvidou da sua salvação, eu creio que você nunca foi salvo. Até João Batista duvidou sobre o reino. Ele mandou perguntar a Cristo: tu és aquele que viria, ou temos ainda que esperar outro? Até o santo João Batista teve dúvidas e crises. Todo crente verdadeiro, quando peca, ele tem crise. Davi, quando pecou, ele clamou de um tremedal de lama, do mais profundo abismo, com seus ossos enfermando: Senhor, não retires de mim o teu espírito, renove em mim a alegria da salvação. Se você nunca teve essa experiência, você não conhece o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é apenas um cristão nominal, sem conversão, porque se o Espírito Santo atua em nós, pela graça, ele nos leva a entristecer profundamente quando pecamos, conforme está em 2 Coríntios 7,10, que a tristeza que o Espírito Santo produz em nós, a tristeza segundo o Espírito, nos leva ao arrependimento, à obediência, à mudança de vida. Segunda aplicação, a Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura, e é nisso que consiste uma verdadeira conversão. Quando alguém se converte, as pessoas identificam: ele mudou, ela mudou. O marido fala: minha esposa é outra. A esposa diz: meu marido é outra pessoa. O pai diz: meu filho era desobediente e insubordinado, agora ele é obediente e submisso. Os colegas falam: essa pessoa já não tem mais os mesmos hábitos, algo aconteceu com ele. Uma verdadeira conversão tem o poder de te transformar em nova criatura. Não é o caso de sermos membros de uma igreja, de fazermos parte de uma família de origem cristã, de professarmos nossa fé nominalmente na frente de uma igreja. Meus irmãos, o que importa é termos um relacionamento verdadeiro de amor e obediência a Cristo e a sua palavra. Aqueles que me amam guardam, obedecem os meus mandamentos. É isso que prova que alguém é de Deus. É isso que testemunha que somos verdadeiramente salvos. E encerrando, o destino dos falsos profetas nos lembra a terrível realidade do inferno. Essa é uma verdade bíblica ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Uma realidade que virá sobre muitos crentes não regenerados. Meus irmãos presbiterianos, e até mesmo membros desta igreja, podem ser lançados no inferno, se não nascerem de novo. É isto que o texto está nos ensinando. Até mesmo eu tenho que cuidar de mim mesmo, para que pregando a muitos, não seja desqualificado. Meus irmãos, diante desta realidade, quando Jesus se dirigir, trazendo a sentença para os enganadores e os enganados: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Nós somos chamados a viver sempre na perspectiva do dia final, nos preparando para nos encontrar com Cristo. E a palavra de Deus nos orienta a como fazer isso. Em 1 João 3,3, a palavra nos diz: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Purifique a sua vida, cresça em santidade, cresça em piedade, e naquele dia você ouvirá: entrai no reino que está preparado para vós, benditos filhos do Pai,
antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar e assim encerraremos nosso culto. Senhor Deus, Pai querido, louvado seja o teu nome por esse dia santo, separado pelo Senhor para nosso exercício espiritual, para nosso crescimento na graça e na piedade. Louvado seja o Senhor pelos teus filhos aqui presentes, que ouvem a tua palavra. Peço ao Senhor que o teu Espírito Santo haja no coração de cada um de nós, para que a tua palavra encontre em nós terreno fértil, que ela crie em nós raízes, que ela germine e que ela produza frutos para a tua glória. Livra-nos, ó Pai, do auto-engano, da hipocrisia inconsciente. Livra-nos, Senhor, de sermos terrivelmente decepcionados no dia do juízo. Pelo contrário, que aquele dia seja para nós um dia glorioso, um dia de vitória, um dia de graças e de exultação e alegria, porquanto o Senhor Jesus virá para nos redimir, para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, para nos restaurar e nos livrar de todo o resquício do velho homem e do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos em santidade, e se porventura há em nosso meio pessoas que mesmo já crentes professas, que ainda não experimentaram o dom do Espírito, a graça poderosa que transforma o pecador em um servo do Senhor, em um santo filho de Deus, que seja o Senhor, a Deus benevolente para com estes, fazendo-os buscar e clamar pela tua graça, pois o Senhor de maneira nenhuma rejeita o abatido e o humilde. Antes dá graça àquele que te busca, dá o teu Espírito àquele que te pede. Ó Senhor, cria em nós este desejo de buscarmos mais e mais da santa comunhão com o Senhor. Aviva esta igreja, aviva o teu povo, para que no último dia todo este rebanho possa ser apresentado como ovelhas do Senhor Jesus, e que nenhum de nós se perca, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Assim eu oro, suplicando as tuas bênçãos sobre o teu povo durante esta semana, livrando-nos de todo o mal e nos dando a tua proteção, a tua segurança e a tua bondade. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Amém e amém.